bem-vinda. Obrigado por teres vindo. Obrigada aí pelo convite. Eu já era para ter abordado este tema há algum tempo. Até porque eu tenho uma colega que é surda. Ok. E eu lembrei-me, entretanto eu tinha falado com o André, que é o teu companheiro, Sim. e até o convidei a ele para falar de outro tema. E lembrei-me depois que tu tiveste essa questão e daí, depois de ter falado com ele, e ele disse que era espetacular, que vocês já tinham pensado nisso até há algum tempo. E então, olha, juntou-se o útil ao agradável e fiz-te este convite e obrigado por teres aceito, está bem? Obrigada. Verónica, onde é que nós podemos começar sem ser pelo tema que nos traz aqui hoje? Quero saber quem é a Verónica? Como é que te chamas? Qual é o teu nome? Disparate. Como é que te chamas e qual é a tua idade? Qual é a tua profissão? Fala-me um bocadinho de ti. Ok, então, o meu nome é Verónica Freire, tenho 30 anos, sou enfermeira. Neste momento enfermeira especialista em doente crítico. Já vai fazer 9 anos que terminei a licenciatura. Um bocadinho sobre mim, sou surda, já desde a infância, mas não gosto de ser rotulada como a surda. Sou uma surda que ouve, ao fim e ao cabo, passa muito despercebido. Gosto muito de fazer desporto, sempre fiz desporto a vida toda. Joguei basquete federada até à faculdade, depois voltei a jogar novamente recentemente, há uns anos atrás. Faço ginásio, gosto muito de animais, tenho 2 cadelinhas bulldog. Estou noiva, vou casar este ano. Venero muito a minha família, valorizo muito a minha família e os meus amigos. Gosto muito de viajar, gosto de ler. E é isto, um pouquinho sobre mim, é isso. Tu vieste agora de uma viagem, não é? Cheguei há bocadinho de Barcelona. E então, correu bem? Correu muito bem, Foi. já foi a terceira vez que estive lá. Olha, estavas a falar aqui no desporto, na importância do desporto para a tua vida. Eu já te acompanho há algum tempo, até porque já estive a ser acompanhado também pelo André. Nunca fui a palco porque entretanto tive uma lesão. E eu fui-te acompanhando por aí. Nós nunca tínhamos estado juntos, mas pronto, fui-te sempre acompanhando. Tu chegaste a ir a palco, não é? Em Bikini Fitness ou Model? Fui em moda, Ok. menos exigente, mas fui. Fui a palco em 2020. Ok, há 3 anos? 4? Vai fazer Vai 4. fazer 4 anos. E Sim. então, como é que foi essa sensação? Olha, foi um desafio que foi proposto. O André já competia desde 2015 e entrou nesse mundo do culturismo. Eu no início franzia um bocadinho a cara, que é aquilo, aqueles corpos, que horror. Mas depois fui percebendo, e aquilo é mais do que aquilo que nós vemos. São semanas e meses de preparação para chegar àquela condição. E aquilo não é uma condição para ficar assim sempre, é só uma condição para subir a palco. Depois, quando desce do palco, a pessoa volta ao corpo normal. Sim. E então eu comecei a perceber como é que era o processo, a dieta, o treino, o foco. E aquilo é muito mais do que aquilo que nós vemos. E foi-me desafiado. Tu não eras capaz. Tu comes tudo, tu não consegues seguir uma dieta. E eu assim, consigo. E aquilo para mim foi um desafio. E eu, quando me colocam assim estes desafios, eu vou provar que sou capaz. E então eu disse, André, eu vou. E então, tá bem. Mas eu sem acreditar muito que eu ia conseguir. E então foi uma preparação somente de 8 semanas. A próxima prova era daí a 8 semanas, começámos 8 semanas para ir para a moda. Se fosse para biquíni, ia precisar de mais tempo, não é? Pronto, e assim foi. Foram 8 semanas de dieta, 8 semanas de treino. E eu gostei muito do processo. Foi interessante. E por incrível que pareça, para a tua primeira prova, e corrijo-me se estou enganado, tu ficaste logo para o carro, não foi? Foi sem querer. Contra todas as expectativas, não é? O objetivo não era ganhar, não era ser profissional. Eu simplesmente queria, nem sequer, nunca mais competi. Portanto, aquilo foi simplesmente curiosidade. Gostava de passar pelo processo. Para entender melhor o André e para entender melhor os atletas que o André acompanha. Porque eu acompanhava sempre o André até aos backstage. E foi uma experiência, não era o intensivo de ganhar o
o Procard, mas calhou ganhar. Calhou, não foi? Que Calhou chatice. sem querer, eu peço desculpa à pessoa que se calhar queria tanto e não conseguiu, mas pronto. Não, mas olha, Não foi de propósito. valorizar também o trabalho do André, pá, porque em 8 semanas, não só valorizar-te a ti, porque Não, mas nunca não. tinhas passado pelo processo e, no entanto, agarraste aquela oportunidade com unhas e dentes e fizeste as coisas todas certinhas, mas também valorizar o trabalho do André, porque em 8 semanas colocou-te em cima de um palco Sim. e... E destacar aqui, há muita coisa que a gente questiona. É assim, mas mandas-me fazer só 2 séries? Só 2? Não é melhor? É que eu acabo o treino e não me sinto cansada. E ele assim, é assim mesmo. Calma, não tens que acabar o treino exausta. É mais importante a carga do que as repetições ou o número de séries. E ok, eu questionava-me, mas eu cumpria. Vamos comer pequeno almoço, pão com ovo e bacon. E eu assim, mas eu posso comer isto? Podes. Então foi simplesmente confiar. E realmente os resultados apareceram. Apareceram, sim. E estás a pensar em competir novamente? Olha, assim, É porque isto é um bocado ingrato, porque montes de pessoas que trabalham e não têm o Procard, e tu na primeira vez tens o Procard e agora abdicas disso. eu gostava de competir outra vez. Gostava de ir em biquíni, ou seja, eu levar a fasquia. Ok. Até porque... Queres explicar qual é a diferença do... Eu sei qual é, mas queres explicar? O model é um físico mais... menos musculado, não é? Portanto, a mulher não pode estar magra demais, porque assim somos desclassificados. O mais natural possível, torneada, tonificada, sem celulite. É isto o model. Conta aqui muita beleza também, a feminilidade da mulher. Já em biquíni já exige mais músculo, né? Mais densidade, Ok. mais tempo. Olha, já vamos aí outra vez. Eu queria saber qual é o termo que se utiliza para o teu problema. É surdez? Porque há muito essa questão das pessoas não saberem muito bem lidar com uma pessoa que é surda, não é? Não sabem muito bem se é ofensivo dizer que é surdo. Exato. Como é que se aborda a questão? Eu não me importo. Não me importa usar a expressão surda. Estou surda, sim, sou surda. Não me importa usar a expressão de deficiência auditiva. Ok. Não me importa, mas eu sei que há pessoas que acabam por incomodar. Mas efetivamente as coisas têm que ter um nome, não é? Têm que ter um nome, têm que ser chamadas pelo nome. Agora, se eu me considero uma pessoa deficiente, Ok, sim. eu não sou deficiente. Eu tenho uma deficiência, um déficit de audição que me faz ser surda. Bom. Achas que é menos ofensivo de chamar-te de surda do que... Quer dizer, as pessoas devem chamar-te por Verónica, não é? Sim, claro. Mas usando o termo, é mais ofensivo chamar surdo ou deficiente auditivo? Talvez a deficiência auditiva seja Mais ofensivo? mais ofensiva para algumas pessoas, acredito que sim. É. Ok. E agora, pegando um bocadinho nisso, quando é que se detectou que tinhas surdez? Foi logo Então. na nascença? Não, a gente nunca tivemos a certeza. Os meus pais juram que não foi de nascença porque eu aprendi a falar. E efetivamente existem vídeos meus em criança a falar com os meus pais e a responder inclusive a assobios. O meu pai chegava à casa sorrateiramente, metia-se atrás da porta e assobiava. E eu pequenina olhava. Portanto, se eu ouvia um assobio, eu não era surda. Ok. Portanto, nós sabemos que de nascença não poderia ser. Mas poderia eventualmente eu até ter nascido surdo, com um grau de surdez leve e ter progredido. Ok. E quando eu tinha cerca de 3, 4 anos, os meus pais começaram a desconfiar porque eu já não respondia aos assobios, às vezes também não respondia ao chamado e a minha linguagem não evoluía. Ok. E então os meus pais acabaram por pedir ajuda, foram as primeiras consultas que houve, os médicos disseram que estava tudo bem, que era apenas distração minha. E pronto, foram Mas fizeram adiante. testes? Foram fazendo testes? Sim, mas só fizeram testes a nível, ou seja, testes ao ponto de não detectarem uma surdez moderada que eu tinha na altura. Eu ouvia, eu falava, Ok. mas é difícil diagnosticar em crianças, a não ser que tenha uma surdez total, que não era o meu caso. Era uma surdez moderada, existe surdez leve, moderada, severa e profunda. E a minha era moderada na altura, então era difícil de detectar.
Só depois, quando eu fui para a escola com 5 anos, a minha mãe tinha que selecionar na folha: usa óculos? Ok. Não. Tem deficiência auditiva? E a minha mãe pensa assim: eu acho que tem, mas não tem um dia. Eu vou meter que não. Vou Isso meter com que que idade? não. Com 5 anos, Ok. quando eu entrei para a escola. No primeiro ano do Para a ensino creche. básico. Não foi para a primária, foi a para a creche. Eu pré-primária, tive sim. um ano na pré-escola. E a minha mãe disse: não, eu vou colocar que não. E vamos ver se isto não é paranoia minha. Uma semana de pré, e ligaram à minha mãe, que precisavam de falar com ela sobre mim. E isto contado pela minha mãe, não é? E a minha mãe pensou: já sei. E então diz: olha, a sua menina está sempre muito isolada, não fala, às vezes falamos com ela não responde. Já tentou perceber? E a minha mãe: eu sei. E aí a minha mãe e os meus pais acabaram por procurar ajuda, foram até ao Hospital de Coimbra, na altura era o Hospital de Referência, e aí foi diagnosticado, sim, uma surdez moderada e que a solução seria a colocação de aparelhos auditivos. E assim foi. Coloquei aparelhos auditivos quando eu fiz 6 anos, um ano depois. Ok. E tu fala, pronto, agora como adulta falas com os teus pais de como é que eles recebem a notícia, como é que lidam com um filho que tem problemas auditivos? Eu só agora, recentemente, é que eu comecei a ter noção disso. A minha mãe sempre me acompanhou agora agora sim, sempre me acompanhou nas consultas, inclusive nas consultas agora do implante coclear. E nós tivemos uma consulta de psicologia e a minha mãe também veio. A consulta era para mim, mas acabou por ser mais para a minha mãe. Porque foi aí que eu percebi o quanto foi difícil para a minha mãe quando recebeu o diagnóstico da minha surdez. Porque já não temos noção disto, né? Vivemos a vida toda com isto, Sim. com os nossos pais, e eles parecem sempre tão fortes. E aí a minha mãe desabou e ela desabafou como foi difícil para ela. Ela na altura tinha 20 e poucos anos. A primeira filha, estava grávida do meu irmão e deparar-se com isto. E na altura o Estado não dava muitas ajudas aos aparelhos auditivos que são muito caros, não é? E meus pais tiveram que os comprar. E pronto. Mas eu orgulho muito dos meus pais porque eles nunca me isolaram. Eu tinha direito a ter uma professora ao meu lado. Como é que se chamava? Aquelas professoras de apoio. Sim. E os meus pais sempre disseram: não, ela não vai ter. Ela não tem um déficit na fala, ela aprendeu a falar e o objetivo dos aparelhos é amplificar o som. Portanto, ela com os aparelhos Consegue. vai ouvir perfeitamente. Não vamos colocar a menina nesta situação, porquê? Porque quer queiramos, quer não, e isto é verdade. Quando nós somos crianças, somos ingênuos e temos na turma alguém com um professor ao lado, é alguém que Começamos a pôr de parte, a excluir. que é excluído, que é colocado de parte, tem uma deficiência, tem dificuldades, e os meus pais não me quiseram submeter a isso. E hoje eu digo: ainda bem. Ainda Sim. bem, obrigada por nunca decidirem isso. Não que esteja a desvalorizar, mas porque efetivamente eu não tinha qualquer tipo de dificuldade. Se eu tivesse, ok, eu agradecia. Mas eu não tinha, e ainda bem. E os meus pais conseguiram avaliar isso e perceber que, ok, não. Depois vem a partir das notas, feedback da professora que não precisava, não necessitava mesmo. E então, eu sei que os meus pais sempre me encaminharam no melhor caminho. Atiraram-me à vida. Ela vai sozinha, com o nosso apoio, se bem que nós estamos aqui por trás, ela Sim. vai... Achas que isso teve um impacto positivo agora na tua fase adulta? Sem dúvida nenhuma. O facto de eles não terem colocado essa professora, por exemplo, acabou por não condicionar aqui o teu percurso até então? Tenho a certeza que sim. Acabei por fazer amigos, acabei por eu sozinha tornar-me uma pessoa sociável, sair daquele buraquinho, daquele ninho onde eu estava. Sim, porque há muito isso, não é? Sim. Quando nós usamos aparelho, quando nós, salvo seja, mas quando uma criança que é surda e que usa aparelho, porque as crianças são muito, além de serem sinceras, às vezes roça ali um bocadinho da malvadez, não é? É verdade. Eu acho que isso vai depender um bocadinho da educação dos pais, de cada uma, não é? Eu, por exemplo, posso contar uma história de uma amiga minha tem uma filha e essa filha, ela é muito observadora, muito querida, e ela observou e viu que eu tinha aparelhos. E com 3 aninhos. E eu tirei o aparelho e mostrei: olha, isto é um aparelho que a Verónica tem. Serve para ouvir. A Verónica ouve mal.
E então a criança, ela, ok, ficou. E essa minha amiga mais tarde diz-me, olha, a Kika contou aos amigos, eu já não me lembro o que eu estava a contar, que as pessoas usam o aparelho porque ouvem mal. Ok. Com 3 aninhos, ela consegue entender isto. Significa que quando ela estiver na turma, ou se cruzar com alguém na vida dela que tem um aparelho, ela sabe para que é que é. Ela não vai questionar, o que é isso que tens nos ouvidos? Como muitas vezes me fizeram. Sim. Principalmente as crianças, o que é isso que tens nas orelhas? Não é? E esta criança já está prevenida para isso, ela tem conhecimento. E acho que isto parte um bocadinho de nós informarmos e os pais educar. Daí a importância de não estar aqui a tapar o sol com a peneira, não é? Sim. Se existe um problema, se existe uma diferença, por que não falar delas? Não é? Até mesmo com as crianças. É isso. Porque só assim é que elas conseguem ter uma noção da realidade. Se nós estamos a dizer, olha, não digas nada. Epá, a criança depois assimila aquilo e depois vai falar com outros, olha, não podes dizer, não digas isto. E acabam por, automaticamente e inconscientemente, acabar por excluir depois outras crianças que têm, seja surdez, seja uma deficiência numa mão, ou outro tipo de condicionamento. Basta a criança sair do padrão normal para ser considerada diferente. Ok. Então, tu começaste a usar o aparelho aos 6 anos. E como é que foi esse processo? Olha, eu lembro-me, eu acho que só comecei a ter memórias da minha infância a partir do momento que eu coloquei os aparelhos. É incrível. E eu lembro-me perfeitamente do primeiro dia que eu coloquei os aparelhos. Foi em Lisboa, na Videx, e nós vivíamos na Moita, na margem deste lado. E lembro-me de atravessar a ponte com os meus pais. E nós, quando atravessamos a ponte, temos aquele ruído no carro. Sim. O ruído da ponte. Os carros a passarem. E eu lembro-me de sair da cadeirinha e agachar-me no carro, aos gritos a chorar, tirem-me isto dos ouvidos. Ok. Tirem-me isto dos ouvidos. E a minha mãe conta que na altura ela chorava a dizer o que é que nós fazemos com ela. E eu queria tirar aquilo. O ruído era demasiado incómodo para mim. E eu preferia estar no meu silêncio. Mas não tinha regulação? Não. Ok. E era num ouvido ou nos dois ouvidos? 2. Ok, tinhas que andar sempre com os dois. Exato. E então eu só queria tomar banho ou dormir. Porque o médico disse que eu só podia tirar os aparelhos para tomar banho ou para dormir. Então eu queria estar sempre a tomar banho ou sempre a dormir. Que era para não os usar. Foi difícil a adaptação, mas depois facilmente é persistência. É persistência. Meus pais obrigavam-me a usar e ao fim de 1 ou 2 semanas já aceitava. Já percebia que aquilo fazia falta. E a primeira coisa que eu fazia quando acordava era colocar os aparelhos. Então foi difícil no início, mas não se deve desistir e depois a adaptação. Tenho uma pergunta, não é uma pergunta, é uma curiosidade, que é, tu sem os aparelhos, zero? Ou ouves qualquer coisa? Na altura, como era uma surdez moderada, eu sem os aparelhos ouvia qualquer coisa, barulhos altos eu ouvia e conseguia falar com os meus pais frente a frente, mas neste momento já não. Ah, é? Ok. Eu digo isto porque nós, por vezes, temos aqueles momentos em que queremos estar sozinhos, isolados do mundo, desligar e sem ouvir nada, sem ouvir nenhum barulho. Essa é a minha vantagem. Era isso que eu te ia perguntar. Tu, quando querias fugir aqui um bocadinho... Ok. Tirava os aparelhos. Ainda hoje eu faço isso, desde criança que tenho esse hábito, que é quando eu quero estar comigo, quando eu quero estar sozinha, muitas vezes vou à praia. Toda a gente diz, tão bom ouvir as ondas do mar. Certo, mas imaginem ouvir as ondas do mar de uma forma diferente, que a gente sente a vibração do mar. E não ouvimos o ruído. Ai, fantástico. Tu consegues... É que é muito difícil para uma pessoa que nunca passou, nem tem como sabê-lo. É complicado perceber o que é que se ouve. Não sei se me estou a fazer... baixo, o som é mais abafado. Ouvimos a pessoa longe. Sim. E é difícil discriminar a voz. Ok. E temos mais quando não tens os aparelhos, neste caso. Quando não uso os aparelhos. Quando Sim. não uso. Mas ouves o mar e tu estavas a falar que sentes as vibrações, mas
Exato, ouvimos na mesma. Ouvimos, mas é diferente. Por exemplo, temos uma sensibilidade maior às vibrações. A minha mãe costuma contar isto. Quando eu era criança e eu tirava os aparelhos para dormir, o meu pai chegava tarde do trabalho. E o meu pai entrava em casa e eu sentia a vibração da porta a fechar. Eu não ouvia a porta, eu ouvia as vibrações. Sentia as vibrações. É isso, é diferente, é estranho. Eu também tenho essa curiosidade. Como é que vocês ouvem? Eu não sei. Não é? Não dá para responder porque não conhecemos outra realidade. Como é que nós ouvimos? Se calhar da mesma forma que tu ouves agora. Não. Não? É um som muito mecanizado. Com o aparelho é um som acústico. É um som normal. Segundo já me disseram, que pessoas que ouviam antes, depois que perderam a audição já na adolescência, na fase adulta, dizem que o som é normal com o aparelho. É acústico, mas com o implante não. E acho pronto, Já vamos mais abordar, para a frente, sim. já vamos abordar. Como é que tu fizeste a transição, ou como é que foi o teu percurso de, a partir dos 6 anos, colocaste o aparelho auditivo? Como é que foi essa evolução até tu chegares à adolescência? Não é? Porque depois chegamos aqui à adolescência e começa a haver outros desafios. Exato. Como é que... Eu sempre fui muito tímida até aos 12 anos, talvez. Fiz os meus amigos, mas era muito tímida. Eu recordo-me de, ao longo das consultas, perguntaram uma vez ao médico quando é que eu vou ficar boa? Quando é que eu vou voltar a ouvir? E o médico responde, na altura não percebi o motivo, mas ele responde, lá para os 12 anos. Que ias começar a ouvir bem. Sim, lá para os 12. É aquilo, eu acredito que não tenha sido por maldade. Não foi por maldade, acredito que não. Mas nós temos de ter um bocadinho cuidado nas palavras, porque aquilo para uma criança fica. E então eu tive até aos 12 anos, aceitei bem a surdez, porque a partir dos 12 anos eu ia ficar boa. E eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. No dia em que eu fiz 12 anos, na manhã, acordei, bati palmas. Estalava os dedos. Mãe! Eu não estou a ouvir. Criaste uma expectativa, ou foste criando uma expectativa ao longo destes anos? Aí caiu-me tudo. Caiu-me tudo, meti os aparelhos, percebi e continuo surda. E ok, isto não, o médico estava a brincar comigo, eu não vou ficar boa nunca. E foi aí que me caiu a ficha e que mudei tudo. Perdeste um bocado o ânimo? Perdeste um bocado o ânimo? O ânimo... Não perdi o ânimo, mudei foi o chip. Percebi que, ok, não vou ficar boa, vou ser surda e tenho que aceitar isto. Inscrevi-me na equipa de basquete, tornei-me federada, comecei a fazer parte de uma equipa e eu acho que isso teve muita influência em quem eu sou hoje e em toda a minha vida social. Comecei a ter amigas dentro de uma equipa, um treinador e quando a gente joga numa equipa coletiva crescemos muito, principalmente na adolescência. É neste caso, não é? Exato. Então fomentamos o espírito em equipa, a união, o respeito, e então eu sinto que isso cresci muito a partir daí. Depois tive o meu primeiro namorado nessa altura, aos 13, 14 anos, que também me ajudou de alguma forma eu não sou diferente. Eu não sou diferente das outras. Eu também jogo basquete, tenho um namorado, tenho amigos, comecei a tornar-me mais ativa, mais sociável, mais divertida. E foi aí que eu comecei a falar abertamente sobre o meu problema com os meus amigos. Comecei a brincar com a situação. Imaginemos, olha, amigos, falem mais baixo. Vocês estão a dar despesas. As pilhas estão caras. Ok. Eu já brincava com a situação e olha, calma, o homem o aparelho, quando fica sem pilha, ou está a ficar sem pilha, avisa-me. Pilha fraca. E disse, amigos, olha, já estava a avisar a pilha fraca. Por amor de Deus, pá, vocês estão-me dando despesas. Eu brincava com estas situações e eles riam-se. E isso fez-me fazer parte de grupos de amigos. Mas foi uma estratégia, uma defesa, ou tu sentiste a necessidade de ter essa defesa para não correres o risco de estarem a julgar ou estarem a discriminar? Achas que inconscientemente foi uma defesa tua?
Eu acho que sim. A gente na altura somos crianças, não temos noção, mas agora olhando para trás e analisando, eu acredito que sim. Porque eu ficava incomodada quando me perguntavam o que é que eu tinha nos ouvidos e se era surda. E eu percebi que se falar abertamente e eu própria gozar comigo, brincar com o meu problema, Desvalorizares a questão, não é? desvalorizava a questão, fazia com que as pessoas aceitassem melhor. E se calhar já nem te Não, perguntava. não que elas tenham que aceitar ou não, mas faziam-me que elas vissem, olha, ela usa aparelhos, mas ela é uma rapariga normal, não é deficiente, não é? Ou seja, fazia com que as pessoas olhassem para mim de uma forma normal. Não sou menos que ninguém, não tenho uma deficiência geral, não é? Por assim dizer. E isso fez com que, pronto, me tornasse socialmente ativa e uma pessoa divertida, saí do meu buraco quando eu estava mais tímida, mais escondida e mostrei-me. E bem. É isso. Olha, estavas a falar do basquete e estás numa equipa. Sim. Que tipo de desafio é que tu tens? No caso do basquete, tens que ouvir os apitos do árbitro, Tu jogavas com os aparelhos, era tranquilo? Jogava. A minha mãe tinha muito medo disso. Que os Já porque eram caros, não é? que os aparelhos estragassem, caíssem ou que me magoassem. Mas felizmente nunca aconteceu. Na altura que eu coloquei os aparelhos permitiam-me ouvir normal. Portanto, ela era uma surdez moderada, severa, quase ali no limiar, mas os aparelhos compensavam-me o suficiente. Não, eu com os aparelhos ninguém dizia, então na escola eu estava sempre cá atrás, eu não estava na fila da frente, estava cá atrás. Ouvir bem, então. Eu ouvia perfeitamente. Não, nunca senti com os aparelhos, não. Não tinha nenhuma limitação, mesmo a jogar basquete e tudo mais. O problema veio depois da adolescência, já na fase adulta, que volta a perder a audição. E aí os aparelhos já não compensavam. Tu fazias exames todos os anos ou era... Sim, praticamente. Era sempre todos os anos? Ou era... Não, praticamente todos os 6 anos. meses? Praticamente todos os anos. Eu fazia sempre audiogramas para avaliarmos a evolução da surdez e ela estava sempre mais ou menos ali estável até aos 22. Até aos 22. Eu sempre pensei, se eu me mantiver assim está tudo bem. Se calhar lá quando eu for idosa, se ficar mais surda, tudo bem. Não pensei que fosse perder a audição tão cedo. Então, e aos 22 anos, foi quando piorou, não é? Foi quando? Piorou. Foi quando piorou, sem sensação. Sim. Foi quando piorou. Qual é a sensação de... É porque tu, ao longo deste tempo, portanto, foi até aos 12, depois foi até aos 22, tu foste criando expectativas de melhorias, não é? Aos 12 anos, a tua expectativa era ficar curada. Eu até aos 12, lá está. Eu achava que ia ficar curada. Depois eu percebi que, ok, não vou ficar curada. Isto é para sempre. Eu sei que não vou melhorar. Eu sabia que não ia melhorar. Mas eu achava que só ia piorar mais tarde. Pronto, entrei para a faculdade com 18 anos. Fui para a enfermagem. Aí também me tinham dito que eu provavelmente não conseguiria ser enfermeira. É? Mas quem é que disse? Por acaso foi uma enfermeira. Foi? Foi. Mas Agora, toma! Já na faculdade? Já estava na faculdade. Não, mas era a tua professora ou... Não. Okay. Não era a minha professora. Não era a minha professora, era uma pessoa conhecida, que era enfermeira, que eu tinha dito que tinha entrado para a enfermagem. E ela disse, mas calhar tu não vais conseguir. Não. Foi aí que sentiste a primeira discriminação, assim, mais a sério? Não, digamos que houve... Eu recordo-me 2 ou 3 situações na fase da adolescência, principalmente pessoas que não eram amigos. Nunca foi dos meus amigos. Pessoas que eram conhecidas, mas pessoas talvez com alguma maldade, que gostavam de gozar. Por exemplo, eu passar e comentavam... Não vou dizer aqui a expressão porque é um palavrão. Podes dizer. Estamos no Pode Tudo. Tu que podes dizer... Eu depois meto um pi. Se quiseres eu meto um pi. Ok, vou então contar uma situação que não gostei. Eu cheguei a trabalhar um verão, um ano, acho que foi um ano, num bar dos meus tios na minha cidade. Era para ganhar dinheiro extra e porque gostava. Era onde a malta se juntava toda e aquilo como era dos meus tios. Qual era a tua cidade? Hã? Qual era a tua cidade? É Reguengos, Monsaraz.
E eu acabei por ir trabalhar para trás do balcão, servir bebidas. E então houve uma vez um grupo de rapazes que chegaram e disseram: olha, desculpe, quero um broche. Ok. E eu: desculpa, uma cerveja, se faz favor. E eu assim: ok. Porque Ou seja, sabiam era que tu, gozar sabiam e que tu depois eras... riam-se. Era gozar, tipo, esta houve mal, vamos gozar com ela. E isto fica ali e a gente não esquece. Magoa, não é? Magoa e nós não esquecemos. E eu: ok, tudo bem. Tudo bem, bora para a frente. Não vou responder, não vou... Às vezes uma frase ou uma simples palavra acaba por ter um impacto Sim. muito negativo nas pessoas. As pessoas não se apercebem disso e às vezes até nem fazem por mal. Eu acredito que não. Neste caso foi. É uma ofensa gratuita. Mas às vezes nós estamos a falar com outra e dizemos uma certa palavra que nem sequer pensamos e aquilo tem um impacto negativo Eu na acredito que pessoa. não. Claro que aquilo na altura mexeu muito comigo, mas eu hoje tenho maturidade para perceber que aquilo diz mais sobre essa pessoa Sim. do que sobre mim, não é? Mas agora, Agora, exato. Na altura aquilo, claro que sim, né? Saio, chego a casa e choro, não é? Eu bolas. E eu nunca fui aquela pessoa de questionar: porque é que isto aconteceu a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Para ser surda? Não, nunca. ok. Eu aceito. Nunca lidei mal com isto. Nunca. Só me custou, a primeira vez que me custou foi mesmo aos 22 anos, quando eu perdi. E percebi que os aparelhos já não eram suficientes. Ok. Estavas a falar da faculdade, que houve uma enfermeira que disse que não conseguias. Tu conseguiste, mas provavelmente tiveste aqui alguns desafios diferentes dos teus colegas, não é? Que tipo de... Confesso que A nível de não. aprendizagem foi tranquilo? Foi tranquila. É? Foi tranquila. E E visto que já quando foi estavas... para... Desculpa, visto que já estavas num grau de surdez mais avançado, não houve Até aos aqui... 22 anos, não. Ah, tu entraste aos 18 anos na faculdade, sim. Exato. Dos Desculpa. 18 aos 22, os aparelhos compensavam-me o suficiente. Ok. Portanto, fiz o curso todo sem ter necessidade alguma de dizer aos meus professores ou aos meus orientadores que eu usava aparelhos. Não tive necessidade, nunca senti qualquer tipo de dificuldade. Só veio depois aos 22 anos, quando comecei a trabalhar. Ok. Tenho aqui uma curiosidade que é, isso mexe com a tua imagem? Como tu tens que usar aparelho, imagina, não metes o cabelo mais curto, não apanhas o cabelo, Exato. tens Então, sempre o cabelo escorrido, neste caso, para tapar o aparelho. Tinhas essa preocupação? Mexeu com... Tinha. É? Tinha. Até os 12 anos eu usei aparelhos retroauriculares. São aqueles aparelhos por trás da orelha. Sim. Acho que a seguir podes colocar aqui. Aqueles aparelhos por trás da orelha. E eu usava sempre o cabelo solto para não se ver. Porque quanto menos me perguntassem o que é isso nos ouvidos, porque Sim. nessa altura ainda não lidava muito bem, né? Escondia. Depois, aos 12 anos, quando eu percebi, eu não estou boa, não vou ficar boa, vou continuar surda, eu pedi por favor aos meus pais uns aparelhos SIC, são os intra-auriculares, que são os aparelhos dentro do ouvido. São estes. Ok. Portanto, estes aparelhos são mais discretos, ainda por cima são da cor da pele. Sim. E é desde os 12 anos que eu uso estes, são mais discretos. Mas como a partir dos 12 anos eu também estava naquela de falar abertamente sobre isto, eu já não estava nem aí para esconder. Mas claro que eu preferia este do que os outros, davam menos nas vistas. Não posso negar e dizer, porque isto é para o meu benefício, estou bem resolvida, tanto me faz, não posso dizer isso. Quanto mais discreto for, sim, prefiro. Não que Sentias-te mais tente esconder confiante. o problema, não que não esteja bem resolvida, não. É simplesmente uma questão de estética. E também para evitar as perguntas, não é? Porque é muito chato Claro. estás a responder sempre o mesmo. Claro. Eu quando entrei na faculdade fiz uma experiência. Que foi... houve um grupo de colegas que eu disse logo que era surda e que usava aparelhos auditivos. E houve outro grupo que eu não disse. Eu acabei por estar inserida e dar-me melhor com o grupo que eu não disse. Ah, é? Porquê? Porque o grupo a quem eu disse que usava aparelhos, parte do princípio... Epá, ela é surda. Se calhar não está a ouvir. Tinha dificuldade, se calhar, de não ter conversa, de falar comigo, ou de... E eu sei que isso não era por mal.
não é por mal, isto é automático, nós agimos de forma ingênua, inocente. E enquanto que o grupo, que não sabia que eu tinha aparelhos, né? Tornámos-nos amigos, estávamos juntos, íamos sair à noite, e só passado alguns meses é que eles se perceberam: o que é isto nos ouvidos? E eu olhei: aparelhos. A sério? Tu és surda? Usas aparelhos? Não tinha percebido. E ficou. Mas entretanto já tinhas criado laços, portanto... Já tinha criado laços e eles perceberam que não era diferente e que não me minimizava, que não tinha qualquer tipo de dificuldade. Achas que as pessoas têm dificuldade em lidar com a diferença, neste caso? Não vamos ser hipócritas, sim. As pessoas, sim. E o facto de tu teres dado esse exemplo de um grupo que sabia e outro que não sabia, vamos aqui buscar aquela velha frase de olhos que não veem, coração que não sente. Verdade. Mas é mesmo. Boa frase, não tinha pensado nisso. É mesmo. E então, quando nós não sabemos, lidamos de uma forma normal. Quando sabemos, existe aquela questão de como é que abordo, como é que não abordo, porque o ser humano é um bocado assim, não é? Não tem estas faculdades para saber lidar com a diferença. É isso. Ok, saíste da faculdade, tiveste os teus desafios e está tudo bem, cresceste com isso. É muito. Fez-te a pessoa que tu és hoje, mas depois começaste a entrar no mercado de trabalho, não é? Foste para onde? Foste para o hospital? Olha, estou neste momento a trabalhar no Hospital de Madeira Sintra, no serviço de ortopedia. Mas foste logo para lá? Foi o meu primeiro trabalho e ainda continuo lá. É? Sim. Então é porque está a correr bem. Tá, um momento. Por acaso tive a sorte de cruzar-me com colegas excepcionais, sempre logo desde o início souberam, naturalmente, porque trabalho com o cabelo apanhado e viram. Mas sempre me ajudaram na integração, facilitaram todo o Tiveste processo. que dizer logo, porque eu passa por um estágio primeiro, não é? Vais estagiar, não é? Quando Já sais do curso? tivemos vários estágios ao longo dos anos, dos 4 anos de licenciatura. Ok. E tinhas mesmo que dizer que tinhas esta condicionante? Era obrigatório dizer? Nos estágios não, Não? nunca disse, porque sentia que não me limitava. Ok. E eu disse: o que é que raio tem que estar a dizer que não me limita? Tudo bem. Só que no trabalho, aos 22 anos, foi quando voltei a perder a audição, né? E eles também já sabiam, né? Viram. Mas quando nós percebemos que isto é um problema que nos limita, temos que dizer, não é? Esse foi o teu maior desafio? Foi quando entraste no mercado de trabalho? E quando pioraste a tua audição? Não. O maior desafio foi quando veio a pandemia. Ok. E já estavas a trabalhar no hospital há quanto tempo? Portanto, estava a trabalhar há 5 anos. Ou seja, eu aos 22 anos, só contextualizando aqui, comecei a trabalhar e ao longo dos meses eu percebia que perguntava mais vezes: o quê? Não percebi. E sentia que no ouvido direito o som estava mais abafado. E eu disse à minha mãe: olha mãe, vou marcar consulta na Videx, que é a clínica de reabilitação auditiva onde sempre fui acompanhada, porque eu acho que o aparelho deve estar entupido. É que eu não estou a ouvir muito bem. Tenho mais dificuldade, ou então está na altura de comprarmos os aparelhos novos. A minha mãe: está bem, pronto. E então eu fui, e foi a primeira vez que eu fui a uma consulta sozinha. Normalmente os meus pais sempre me acompanharam. E eu vou lá e a audiologista faz-me um audiograma dentro de um estúdio fechado, não é? A gente temos que ouvir os apitos e temos que carregar. Ela faz o ouvido direito primeiro e depois faz o ouvido esquerdo. Volta ao direito e eu não clicava. E ela: olha, vou colocar o mesmo som no esquerdo. Se ouvires, carrega. Ok. Ouço o apito no esquerdo, perfeitamente. Cliquei. E agora ouve só ao direito, vai ao direito e eu não ouço. E Nada mesmo. o mesmo apito. Ao direito eu não ouvia. E eu: não. Eu saio do estúdio, olho para ela e ela assim: Verónica, tem uma surdez profunda. E aí foi quando me caiu tudo. Desculpa. Aí caiu tudo. Lembro de sair e dizer: e agora? Então podemos subir o som do aparelho. E ela: não dá, Verónica. O aparelho já está no limite, no máximo. Não consigo compensar mais. A única solução é a cirurgia do implante coclear. E eu: ai não. Não. Ok.
E então lembro-me de sair e de ir para a praia. Fui para a praia, chorar, descarregar tudo e demorei algum tempo para aceitar que isto era necessário. O implante? Um implante, sim. Porque eu trabalhava e eu dizia, mas eu não sou assim tão surda. Eu falo com as pessoas, eu trabalho. Só que eu não me apercebia que eu fazia leitura labial, De uma forma inconsciente já. inconsciente. Portanto, tu olhavas logo primeiro para a boca. Ok. E depois veio a pandemia e eu já estava inscrita no mestrado, na especialidade endocrítico. E nós tínhamos que obrigatoriamente usar máscaras. E nós quando usamos... trabalhar, quando toda a gente usa a máscara, eu não percebia nada. Porque a máscara abafava ali um bocadinho o som, não é? Abafava o som e já não conseguia fazer leitura labial. Então os meus colegas Ok, falavam, estou a perceber, sim. os meus colegas falavam e eu não conseguia perceber nada do que eles diziam. Já não tinhas como comparar. E eu, esta é mesmo surda, eu não ouço mesmo. E depois ia para as aulas do mestrado num auditório, todos de máscara, a professora de máscara, e eu não percebia nada. E eu assim, estou lixada. Eu vou desistir do curso. Ponderaste? Ainda ponderei desistir do curso. A sorte foi que... A sorte, Deus me perdoe, é que a pandemia evoluiu negativamente e as aulas passaram a ser online. Pois. E então o online, para mim, ok. Então assisti às aulas todas online e acabei por... Mas conseguias ouvir? Online, perfeitamente. Ah, é? Mas usavas fones? Metias Sim, fones? com fones ou mesmo sem fones. Conseguia perceber. Tinha mais facilidade em perceber, porque conseguia aumentar o volume. E porque também estavas a ver a outra pessoa a falar? Também estava a ver outra pessoa, exatamente. Ok. E foi aí que eu percebi que, ok, está na altura. Eu tenho que aceitar isto. Eu preciso mesmo de um implante. E aí procurei ajuda. E no teu trabalho, porque é muito... São coisas muito mecânicas, não é? De apitos, sinais, sonoros. Pronto, já para não falar de colegas que têm que falar contigo. Mas como é que tu começaste a perceber que podias estar a colocar em risco outras pessoas? Olha, por acaso foi no estágio. Eu fiz estágio no serviço de urgência e estava maioritariamente na sala de reanimação. E houve uma vez que, portanto, perante uma situação de emergência, a médica, todos de máscara, a médica dá-me indicação para fazer 5 mg de metoprolol. E eu não percebi se era metoprolol ou bisoprolol. E eu desculpe, 5 mg de metoprolol. E eu continuo sem entender. Pronto, felizmente tinha o meu orientador e acabou por fluir e me ajudar, mas foi aqui que me caiu a ficha e pensei, imaginemos que eu parto do princípio que era isto e não era. Eu estou a colocar a vida de uma pessoa em risco. E lembro-me de sair deste turno, cheguei a casa e chorei, desabei. Não dá. Eu já estou... Foi a primeira vez nos estágios que percebi, com o uso das máscaras, é que era tudo ao mesmo tempo. Era a surdez, com o uso das máscaras e num estágio em que eu estou a ser avaliada. Isto era uma pressão gigante de não corresponder às expectativas e de errar. Não só como profissional, mas também como aluna, não é? E foi aqui que eu percebi que, mais ainda, com toda a certeza que eu precisava de... E que eu não podia continuar a exercer, colocando vidas em risco, por causa da minha surdez, por causa de egoísmo, não aceitação. Mas tu não querias colocar o implante por que razão? Então, por 2 motivos. Em primeiro lugar, por o implante coclear, inicialmente, já existem 2 modelos. Existe um modelo que é como se fosse o aparelho retroauricular por trás da orelha e que vai com um fio até um aparelho na cabeça, que fica acoplado num implante, num ímã na cabeça. Mas exteriormente? Tira e sai. Okay. Acho que também podes colocar aqui o exemplo. É este. Sim. A gente depois mete assim, sim. A gente mete-se. E eu só conhecia esse modelo. E aquilo era demasiado fora de estética
para mim. Eu não queria aquilo na minha cabeça, eu não queria aquilo no meu ouvido. Mas começamos a pensar assim, pá, se calhar eu vou ter que escolher isto, não é? Porque ou eu deixo de exercer, ou eu deixo de ouvir, eu tenho que abdicar de alguma coisa. Mas quando eu fui à primeira consulta do implante, que é aquela consulta onde nos apresentam o que é o implante, mostram-me um modelo recente, que não tem um aparelho retroauricular por trás da orelha. É simplesmente uma bolachinha que está acoplada à cabeça. Ah, ok. Ok? É tipo um imã? É imã? É. É só isto. Ok. E isto é um ímã. E eu tenho um ímã por baixo da pele. Ok. E então eu coloco isto. Já está. Portanto é por vibrações, neste caso, ou não? Ai, eu não sei como é que isso é. São coisas médicas. Coisas eletromagnéticas, impulsos. Ok. A gente deve pôr depois no link uma descrição sobre... para as pessoas também perceberem o que é. Sim, mas, ou seja, este implante mais recente, está sempre a evoluir a ciência, eu agradou-me mais. Ok, isto aqui esteticamente é mais discreto. E fica por baixo do cabelo, não é? E além disso, já não tenho o aparelho dentro do ouvido nem fora do ouvido. Gostei da ideia. Mas o outro senão era, eu sempre li muito sobre implante. E falei com umas pessoas que tinham implante. E elas diziam, Verónica, o som do implante não é o som que estás habituada a ouvir. Não é um som normal, acústico. É um som metálico. E eu, metálico? Tipo o quê? É um som tipo Pat Donald, rádio estragado. E eu, eu não quero ouvir assim. Portanto, era isto que me fazia também ter receio de avançar para a cirurgia. Mas lá está. E era de facto assim? No início era mais, agora já não é tanto. Já está mais natural, já consigo perceber a voz das pessoas, apesar de metalizada. Mas eu tenho esta noção porquê? Porque eu no ouvido esquerdo ainda tenho o aparelho. E então com o aparelho ouço de uma forma, com o implante ouço de outra. Sim. Se calhar se eu não usasse aparelho e usasse só implante, se calhar diria que o som já está normal. Não é estranho para mim, porquê? Porque já não me lembrava como é que era ouvir antes. Mas como eu tenho os dois, eu tenho noção que o implante é mais robotizado do que o aparelho. Ok. Agora estamos a assustar as pessoas que sofrem que têm essa condição e que também estão aqui um bocadinho... Achas que conselho é que davas a essas pessoas para avançarem com isso? Para avançarem, sem dúvida. Apesar de tudo, eu não estou nada arrependida. Foi o melhor que eu fiz. Olha, vamos aproveitar que falaste aqui na operação. E vamos falar aqui um bocadinho do pré e do pós. É difícil. É difícil. Acho que Esta é a parte mais difícil da tua vida, não é? Foi a parte mais difícil. Eu acompanhei alguma coisa na rede social quando colocaste e disseste que ias colocar o implante, ias fazer a operação. Como é que se E processou? senti que foi uma fase dolorosa. Foi. Foi o cair da ficha, né? Caiu a ficha. Portanto, quando eu concluí o mestrado, eu aguardei a terminar os estágios e o curso, apresentei a tese, fiz a defesa e marquei logo consulta no Hospital Ligas Muniz, que é o hospital de referência, com a equipa do Dr. Pedro Escada, do professor Dr. Pedro Escada, que são espetaculares, incríveis. Eu enviei uma mensagem, um mail a explicar a minha situação quarta-feira. Na quinta recebo uma resposta a dizer para estar lá na sexta. Porque eles analisaram, eu enviei os audiogramas e eles viram os audiogramas. E eu disse que era enfermeira e eles assim, como assim? Ela é enfermeira e tem uma surdez profunda. Ela não deve estar a exercer. E então eu tive a consulta em novembro. Em janeiro eu já estava a ser operada. No público Foi ou muito no privado? rápido. Público. Também é importante referir aqui, no privado, esta cirurgia custa à volta de 50 mil euros, cada ouvido. E no público, felizmente, não temos que pagar nada. É o bom do nosso... Quando nós falamos mal do SNS. Sistema Nacional de Saúde, É o bom. depois temos estes exemplos, não é? Sim, foi aqui que pronto, agradeço muito tudo. E eles foram excepcionais.
E nós passámos por, pronto, tive que fazer análise, tive que fazer ressonância, tive consulta de genética, consulta de psicologia e consulta de terapia da fala. Ou seja, existe toda uma preparação pré-operatória, mas foi tão rápido, de novembro a janeiro, que eu não tive tempo de assimilar estas mudanças todas que iam haver na minha vida. E principalmente no mês de janeiro, quando eu percebi que já tinha uma data, dia 23 de janeiro, já tinha uma data, foi difícil. Eu estava a trabalhar em modo piloto automático, estava muito nervosa, muito ansiosa com a cirurgia, também estava a passar por uma fase mais difícil a nível pessoal, sentia-me perdida, sentia-me sozinha. Apesar de ter o apoio dos meus pais, né? Mas sentia-me muito sozinha e foi muito difícil. No dia da cirurgia, caiu-me tudo. Percebi, agora vou mesmo ser operada. Eu estava num estado de ansiedade descomunal. Foi complicado. Foi. Sim. Depois, ponderei muito se deveria partilhar ou não nas redes sociais. E pedi a opinião de algumas pessoas mais próximas e disseram, partilha, porque não? Só que eu não quero ser rotulada como a Verónica, a surda. A Verónica colocou o implante coclear. Tudo bem, ok. Atirei-me de cabeça e acabei por partilhar nas minhas redes sociais a cirurgia, partilhei o que era o implante coclear, partilhei um bocadinho da minha história, que já estivemos aqui a falar. E eu recebi tanto feedback positivo, tanto carinho, centenas de mensagens de pessoas conhecidas e de estranhos também, que aquilo acarinhou-me tanto, aquilo ajudou-me tanto a sair daquela bolha em que eu estava, que foi o melhor que eu podia ter feito. Tanto que, derivado do facto de eu ter partilhado o meu problema e a cirurgia, já houve 2 raparigas que também fizeram a cirurgia, que eram também surdas, e nós conhecemos-nos na rede social, encaminharam-na para mim. Eu recomendei a equipa do professor Pedro Escada a uma delas, outra foi no Porto, e elas já fizeram a cirurgia graças a esta partilha. E eu fico já nos conhecemos também pessoalmente, as 3. Criaste ali uma comunidade, então. Combinámos, já nos conhecemos e eu fico tão feliz que ao menos a minha partilha serviu para ajudar alguém. Relativamente ao pós-operatório, foi o mais difícil. De qualquer das maneiras, o facto de teres partilhado ajudou-te aqui a superar também a... Também, é isso. É sentir o apoio de tanta gente. Quase que me sentia famosa. Pois. Eu não era famosa, mas só o facto de ter tanta gente, mesmo pessoas que não... Pais, também pais de crianças surdas, que me abordavam. O meu filho é surdo. Como é que os teus pais fizeram? Como é que tu te sentes? E isso ajudou, esta partilha toda ajudou-me a... Eu fiz bem. Fiquei mais em paz comigo própria. Foi? Sim, sem dúvida. E depois como é que foi a questão de... o processo? Porque foi um processo adaptativo, não é? Teve ali os seus desafios, porque deixaste de ouvir para ouvir. Eu acho que houve ali um certo... Tinha que haver uma regulação do som ao longo do tempo. Queres explicar isso? Então, olha, o pós-operatório até foi tranquilo. Só que eu estava muito ansiosa e eu queria ativar o som o mais rápido possível, com aquela expectativa. E depois eu tive de baixa, não é? E eu não queria estar muito tempo de baixa, eu queria voltar a trabalhar. E quanto mais depressa eu ouvisse, mais depressa voltava para o trabalho. Normalmente o som só é ativado 15 dias a um mês após a cirurgia. Mas eu com aquela expectativa, com aquela ansiedade, o som foi ativado 5 dias depois. E eu ia, toda Mas contente. com autorização médica ou porque... Não. Os médicos disseram, queres? Então vamos ativar o som. Okay. Vem a sexta-feira que nós ativamos o som. E eu estava toda contente. Eu ainda tinha os agrafos, os pontos na cabeça, ainda não estava cicatrizado. Portanto, só para contextualizar, o implante coclear é um dispositivo que se coloca dentro da cóclea, vai estimular a cóclea, e tem um dispositivo na pele, tanto que eu consigo sentir, está debaixo da pele, e depois um ímã e acopla o aparelho no ímã. Sim.
Pronto. Este aparelho cá fora, aquela bolachinha que eu mostrei, é o processador do som. O receptor? O receptor, exatamente, do som. Processa o som e envia para dentro do meu ouvido. E este processador é que é ativado. Portanto, eles colocaram o processador na sexta-feira. E no momento que ativam o som, eu por acaso gravei isto. Eu tenho a partilha deste vídeo no meu Instagram. Eu fico tipo assim em choque. Ok, eu estou a ouvir. Aí eu assim, e ela a falar comigo, o que é que estás a ouvir? E eu estou a ouvir perfeitamente. Ok, eu emocionei-me, não é? Eu e a minha mãe, abraçadas, chorámos, emocionadas, ok, não é assim tão mau. Pronto. Então, mas depois, quando eu tiro o aparelho e fico só com o implante, eu percebo que não. Eu não ouvia nada. Eu ouvia apitos. Ou seja, quando é ativado o som, aquilo apenas existe uma estimulação elétrica da cóclea. É como se a minha cóclea não funcionava. Então todos os sons que existiam à minha volta eram revertidos em apitos. Eram apitos. Um carro passava, eram apitos. Ok. As passos das pessoas eram apitos. As vozes eram apitos. Eu não percebia olá, não era olá, era um apito. Então, E mas como aí é que... comecei a entrar em pânico. E eu assim, meu Deus. Mas quando tu tiraste Que o horror. outro... Quando tiraste o outro... Quando tirava o aparelho. Se eu tirasse o aparelho e ficasse só com o implante, era só isto que eu ouvia. Eu colocava o aparelho, ouvia com o aparelho normalmente, mas não deixava de ouvir também os apitos. Mas estes apitos, meu Deus, deram-me cabo do sistema. Eu enlouquecia com isto. Eu tinha que tirar. Eu não queria estar com o implante. Eu só queria tirar o implante. E eu, meu Deus, isto é que eu ouvi com o implante? Por muito que me dissessem, Verónica, isto é um processo, vai demorar meses, anos, a tu ouvires perfeitamente, por muito que eu entendia isso, mas eu não aguentava estes apitos. Mas tu tens que aguentar, diziam-me, tens que aguentar para conseguires fazer a reabilitação auditiva para passarmos para o próximo passo. Mas eu não consigo. E então eu estava em casa sempre sem isto. Quando tivemos a segunda consulta para ajustar o som, o audiologista deu-me na cabeça, Verónica, tu não usaste isto horas nenhumas, quase nenhumas. E eu não consigo. Isto é irritante. Isto é doloroso. É que depois, como ativámos o som cedo demais, criou um hematoma na região do ímã. Ok. E foram dores, olha, digo-te, eu já arranquei dentes, já tive dores de dente, mas esta dor supera tudo. Foram 4 dias de dores intensas, eu quase quis jurar que era um 10 em 10. Horrível, e foi difícil, porque foram estes dias todos, a minha mãe esteve comigo, uma típica mãe galinha, esteve comigo, já não sabia o que havia de me fazer. Eu já estava deitada na cama a chorar, agarrada à cabeça. Tive que ir para as urgências. Tinhas dores de cabeça, não é? Dores horríveis. E então, segunda-feira fui ter com os meus cirurgiões, à urgência, as consultas de urgência, e eles tiveram que fazer ligadura compressiva para poder amenizar esse hematoma e tivemos que tirar o implante externo. Portanto, deixar cicatrizar e só voltei a ativar o som depois mais tarde. Ok. Portanto, foi difícil o pós-operatório pelas dores, pela percepção do que é que era ouvir com o implante, portanto, os apitos. Sentiste defraudada? Senti-me perdida. Senti-me perdida, arrependida. E o que é que eu fui fazer? Prefiro ouvir como antes, mesmo que seja pouco. Ok. Mas pronto, E conseguiste superar depois isso? Os dias foram passando. À medida que íamos ajustando o som, foi melhorando a percepção, fui ganhando alguma discriminação auditiva. Fiquei muito feliz quando ia a conduzir e ouvia o pisca-pisca. O que é isto? É o pisca-pisca do carro. Este foi o primeiro som que eu percebi, que eu ouvia, que já não ouvia há anos, que fiquei contente e pensei, ok, calma, vai melhorar. E aqui comecei a insistir mais no implante, à descoberta de novos sons. Cheguei a estar em casa e ouvia
um apito, um sonho, mas o que é isto? Fui ver, era a torneira A a pingar. pingar. Que interessante. E então isto cada dia vai sendo cada vez mais interessante. Outro dia que eu estava sozinha em casa e ouvia também um som, fui à procura do som, descobri que era a minha respiração. Não ouvias a tua respiração? Não, Não sabias qual era a barulho? não, eu já ouvia a minha respiração. Outra vez que estava em casa, ouço uma música. E uma música? Isto vem de onde? Vou à procura da minha máquina de lavar roupa. Quando termina de lavar, dá uma música. É? Eu não sabia. E pronto, e aqui começa a florescer, não é? Começa aqui a florescer as vantagens do implante. Começo a ficar mais contente. Ok, afinal, tinha Começaste a motivar. razão. Depois quando comecei a trabalhar, o barulho uma coisa engraçada. Nós temos o termómetro auricular. O termómetro faz um apito. Pipi. Eu não ouvi esse apito. Nunca ouvi esse apito na minha vida. Eu às vezes, quando eu colocava o termómetro nos doentes, o termómetro fazia pipi, né? Mas os doentes imitavam pipi. E eu assim, eu não percebia aquilo. E depois, quando eu ouvi o termómetro pela primeira vez, quando voltei a trabalhar, eu... agora já Agora é que eu já percebo. percebo o pipi, ok. Sim. Muito bem. Porque o cérebro demora algum tempo a processar os sons, não é? Porque isto tem a ver com o cérebro, não é? Agora já não está assim, já não ouço apitos. Ok. Já ouço, ok, está um bocadinho Está tudo mentalizada normal. ainda, só ainda passou um ano. Isto é toda uma reabilitação longa. Mas já não está assim de longe. Agora ouço muito melhor com um implante do que o meu bebê. Olha, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram. Tu, inclusive, partilhaste também. Tivemos aqui algum feedback. Se calhar íamos responder aqui algumas perguntas. Algumas delas já falámos sobre elas. Sim. Mas podemos abordar aqui até para não deixar as pessoas Claro que sim. sem resposta. À vontade. Olha, tens aqui uma pergunta que é... Eu não sei quem foi, mas pronto, depois ela há de perceber que é ela. Ou ele. Que é quais as estratégias que utilizas para superar estes desafios? Eu não sei que tipo de desafios é que ele está a referir, ou ela. Parte do pressuposto que é os desafios da surdez, não é? Sim, foi como nós já falámos, que era falar abertamente sobre isto com as pessoas. A dizer o que é, olha, desculpa, não tem problema nenhum agora neste momento dizer, olha, desculpa, podes falar mais alto que eu sou surda, ou eu uso implante, ou... Isto é superar o desafio, não é? A pessoa percebe e estrutura a frase, ou fala mais alto. Será que um surdo não se autolimita? Eu vou-te explicar porquê. Porque uma pessoa dita normal, às vezes também ouve mal. E às vezes também pede para repetir. Não é? Dizer, olha, não percebi. Mas uma pessoa que é surda, se calhar tem essa... Autolimita-se, porque acha que é normal estar a perguntar. Exato. Será que não é por isso? É mesmo. Eu refleti sobre isso na altura que usávamos as máscaras, não é? Assim, bolas, mas as outras... Eu reparava que as outras pessoas também perguntavam. Desculpa, não entendi. As outras pessoas também tinham mais dificuldade em entender com as máscaras. Portanto, não é um problema só das pessoas surdas. Não é? Ok. Portanto, eu sei que eu não posso estar a exigir tanto de mim. Exato. Portanto, isto é um bom conselho para as pessoas que sofrem desta patologia, não é? Que é começar a normal desvalorizar não um ouvirmos às bocadinho. vezes. Sim. Exato, é normal não É ouvirmos normal, às vezes. é exato. É uma boa frase. Olha, uma pergunta muito curiosa. Por acaso não abordámos esta questão, mas é importante. Que é o implante é à prova d'água. Como é mergulhar no mar em silêncio? Olha, então, os aparelhos não são à prova d'água, temos que os retirar. Uma das vantagens do implante é que ele não é à prova d'água, mas ele tem vem com uma capinha, uma capa, Sim. que a gente coloca o implante lá dentro da capinha e fica mesmo acoplado ao ímã e fica à prova d'água. É? Mas eu não consigo dizer como é que é, porque eu ainda não experimentei. Isto é tão caro, isto custa 10 mil euros. 10 mil euros, só a parte de fora. E és tu que pagas esse... Não. Ok. Como fiz no público, não. Mas se estragar, eu tenho que comprar outro.
tenho que comprar um, não é? Pronto. Então é melhor preservar esse, neste caso. É isso. E então, eu nunca experimentei porque eu tenho medo. Mas este verão vou experimentar. Isto está na garantia, não é? Sim. Se a capinha não funcionar... Mas a culpa garantia também diz não é lá que não podes ir à água? com a capinha. Ah, ok. Com a capinha posso. Mas sim, normalmente quando eu vou à praia, o que é que eu faço? Eu tiro o implante, eu tiro o aparelho e mergulho no mar. Como é que é mergulhar no mar no silêncio? É uma paz. Uma paz de espírito. Paz de espírito. Adoro. Como é que é mergulhar no mar a ouvir? Não sei. Depois vais experimentar este verão, não é? Vou experimentar este verão. Depois dizes. Depois dizes na rede social. Olha, esta por acaso acho que não foi do Instagram, mas eu faço na mesma, que é: que conselhos darias a uns pais que acabaram de saber que o filho é surdo? Não tenham medo. Não tenham medo. É mais comum. A surdez é mais comum do que aquilo que imaginamos. Só que não se vê, né? As pessoas usam óculos, nós vimos os aparelhos, nem sempre a gente se apercebe logo à primeira. Mas existem muitas pessoas surdas à nossa volta que nós não nos apercebemos. Não tenham medo. Não é porque uma criança é surda que vai ter algum déficit de atenção, alguma limitação. Procurem ajuda, não é? Eu aconselho muito a Videx. A Videx para mim foi sempre quem ajudou os meus pais e me ajudou a mim 5 estrelas. E não resguardem o vosso filho. Deixam-no explorar a vida. Deixam-no fazer amigos. Não pode, coitadinha dos aparelhos. Não pode brincar na areia que vai dar cabo dos aparelhos. Não pode ir para a natação porque os aparelhos. Não pode jogar basquete porque pode partir os aparelhos. Não limitem. Deixar a criança ser livre, explorar e ensinar a criança a cuidar do aparelho. Eu desde muito pequenina, que eu tenho muito cuidado com os aparelhos. Eu sempre, antes de tomar banho, eu verifico uma. Não tenho. Não tenho mesmo. Ganhaste não. essa responsabilidade. Antes de a responsabilidade, é isso. É ensinar a criança a ser responsável. Não podes molhar, olha que isto é caro. Olha que se estragas, não deixas de ouvir. Não é limitar, é dar-lhe mais ferramentas para ela lidar com o problema. Houve um pai que me abordou porque tinha medo que a criança, como é que era o futuro? Será que a criança ia conseguir estudar? Ia ter uma profissão? Claro que sim! Claro que sim! Bem, tu és o exemplo disso, não é? É isso, acham que a criança fica limitada. Não! É não limitarem a criança, deixarem-na explorar a vida e o mundo à volta. Quer ir jogar futebol? Vai jogar futebol. Existem umas bandas que protegem os aparelhos. Okay. Não limite, existe a solução para tudo. E se precisarem de conselhos, eu estou aqui para falar comigo também. Boa. Achas que os pais deviam procurar primeiramente ajuda psicológica? Um psicólogo? Acompanhamento? Também. Eu acho que não há ninguém que não precise de um também psicólogo hoje em dia. Sou dessa opinião. Que acho que toda a gente devia, independentemente de ter filhos com problemas ou não, acho que toda a gente precisa, assim. E cada vez mais. Exato. Ok, então temos aqui outra do Instagram e estamos quase a terminar também. De que forma é que a surdez e todas as vivências em torno dela te moldaram na pessoa que tu és hoje? Acabamos por falar já um bocadinho sobre isso. Mas o que é que... Como é que tu vês a Verónica? Que não tens uma comparação, mas como é que tu achas que seria a Verónica se não tivesse surdez? Eu acho que seria menos empática, menos atenta. Eu acho que o facto de eu ter vivido com a surdez sempre me deixou alerta como não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. Portanto, eu como tinha a noção de o que é que eu não gostava que me fizessem e dissessem, então eu gostava de olhar para o outro e ver que o outro também tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. E sempre sofri muito com a dor do outro, ou seja, esta empatia. Sim. E eu acho que ser surda fez-me ser mais empática, mais compreensiva, mais atenta aos problemas do outro. Nós não sabemos o que é que se passa. Muitas vezes, eu cruzei-me com muitas pessoas ao longo da vida que não sabem, não fazem ideia que eu sou surda. E é isso, a gente não sabe quem é que é a pessoa que está do lado de lá, o que possa estar a passar. E ainda hoje, eu como enfermeira, então, sofro imenso com isto.
com a dor dos meus utentes, não a dor física, a dor da solidão, a dor de ter perdido alguém, a dor de partir uma perna e fogo e agora que eu estava melhor que ia para aqui, esta dor, a dor de um idoso abandonado no hospital, esta empatia, isto, embora seja bom, para mim, é por isso que eu faço que também ando num psicólogo, é para conseguir filtrar estas dores, sabes? Mas isto faz-me querer sempre ajudar o outro, estar sempre lá, preciso de alguma coisa, dou tudo de mim. Tornou-te mais humana. É isso. E eu prefiro sofrer eu do que alguém esteja a sofrer. Ou fazer sofrer alguém, sabes? Ok. E eu sei que isto é um ponto positivo que eu possa ter como pessoa e que eu sei que acaba por também permitir-me ser melhor enfermeira. Não é? Eu não sou fria. Sim. Entendes? Então isto acaba por... Aproximar-te das pessoas. É isso, aproxima-me das pessoas e permite-me ser melhor pessoa e melhor enfermeira. Se eu não tivesse tido este diagnóstico, não seria a pessoa que sou hoje, à certeza. Ok, acho que está respondido. Temos aqui a última, Sim. que é... Farias algo diferente Não. em todo este processo? Fazias Não. alguma coisa diferente? Relativamente à surdez, não. Não? Não. Tinhas pensado em colocar o implante há mais tempo? Não? Achas que tiveste a adiar demasiado? Achas que foi tudo no seu tempo? Eu acho que foi tudo no tempo certo. Podia ter colocado o implante mais cedo, mas até que ponto é que se eu tivesse colocado mais cedo não teria esta maturidade para lidar com o pós-operatório? Pensa assim, foi tudo no tempo certo. Apesar de ter sido um pós-operatório muito difícil de recordar, não estou arrependida de nada. Ou seja, foi difícil, estou arrependida não. Voltava a fazer tudo outra vez? Voltava. Se quero fazer no outro ouvido? Ainda não. Ok. Ainda não. Já tenho indicação para fazer, mas eu estou bem agora. Não sinto que... Não sentes essa preciso de necessidade? tempo. Não. O aparelho para já, o ouvido esquerdo não está tão mal como estava o direito. Mas estou preparada para, se perder o resto do ouvido esquerdo, eu tiver que fazer, ok, tudo bem. Já sei para o que vou. Mas para já, não. Preciso de tempo para respirar e para recuperar da última, que ainda não recuperei. Mas não fazia nada diferente. Muito bem. Olha, eu acho que, essencialmente, falámos aqui um bocadinho de tudo. Falámos aqui um bocadinho da tua história, de todo o processo. Eu vou convidar até as pessoas, eu vou partilhar o teu link, e vou convidar as pessoas até a te abordarem. Pessoas que estão com mais dificuldade, que a nível psicológico não estão um bocadinho mais fragilizadas, porque se calhar tudo é uma novidade, que têm também as questões de se coloco ou não coloco o implante. Vou canalizar para ti. À vontade. Até porque tu própria tinhas dito que sim, que fazia-te sentido. Portanto, vamos canalizar essas pessoas para ti. O que é que nós temos aqui no final do episódio? Temos aqui uma caixinha de perguntas. Nós já falámos sobre isso. Okay. Eu não sei que perguntas é que são. Com Portanto, eu acho que não. As últimas que saíram até foram tranquilas. Vais tirar uma pergunta e vamos debater a pergunta durante 4 minutos, sensivelmente. Esta pergunta. O mais engraçado é que nunca é aos 4 minutos. A gente está aqui quase... Mas pronto, vamos lá ver. Tiraste logo a primeira? Deixa-me só beber água que já estou... Portanto... Não? Agora já está. É muito má? Pá! Posso ler? Podes. O objetivo é esse. Se pudesse escolher durante 24 horas seres uma personagem ou uma figura pública, quem escolhias? Porquê? Eu começava já a pôr os 4 minutos a contar, mas eu tenho que refletir muito bem sobre isto. Pois, eu também. Mas também é para eu responder? Olha. Não, é para debatermos. Vamos responder sobre isto. Ok, boa. Então, se fosse uma figura pública... Não, se fosse uma personagem. Pode ser qualquer personagem, suposto.
Isto é difícil. Personagem ou figura pública, quem escolhias? Tens algum ídolo? Tens alguém que gostasses de ser? Sei lá, um professor? Quem te pôs o implante? Quem te acompanhou? Não sei. Não? Não, honestamente, não. Olha, eu sei lá o que é que eu gostava de ser. Eu se calhar gostava de ser uma figura da Marvel, por exemplo. Gostava de ser, sei lá, olha, gostava de ser uma figura com superpoderes. Olha, eu gostava de ser a cirurgiã que descobria a cura para a cerveja. Olha, Olha, adorava. por acaso não falámos disso. Tu acreditas que vai haver uma cura? Tens essa expectativa de acabar os seus implantes e... Ai, eu sonhei tantas vezes com isso que eu não consigo contar. Ok. Já existem vários tipos de surdez. Existe surdez no ouvido médio, problemas a nível da bigorna, do martelo, os ossinhos, os ossículos do ouvido. E já existem transplantes destes ossinhos para resolver problemas de surdez do ouvido médio. Ok. Mas a minha surdez é neurosensorial, é uma surdez do ouvido interno. E para este problema não há nada. Ainda. Recentemente, até apareceu nas notícias na televisão que houve um miúdo que foi injetado com um vírus inofensivo, não é? E recuperou parte da surdez. Tinha uma surdez profunda e passou para uma surdez moderada. Pronto. Mas isto era uma surdez que era genética. Que no meu caso não é genética. Ok. E por acaso nós não falámos sobre isto, mas é muito importante e porque isto deixa-me muito feliz. Nós nunca soubemos se a minha surdez era genética ou não. Voltando ao princípio da conversa. Eu tive uma consulta de genética, tendo em conta a minha cirurgia, e fiz os exames no Instituto Ricardo Jorge e soube os resultados há cerca de um mês e não é genética. Ok. Fartando de chorar também na consulta. Porque eu tinha muito medo que fosse genética, porque tinha medo que os meus filhos também pudessem nascer surdos. Mas não é. Está nos teus projetos? Está nos meus projetos. Muito, quero muito ser mãe, muitas vezes. Ou seja, quero ter mais do que um filho. Mas tinha muito medo que os meus filhos nascessem surdos. E assim estou livre desse problema. Ok. Pelo menos a probabilidade não é tão alta. Sim. Ainda bem. Não é que... Ou seja, porque eu sei o que é que passei, eu não queria submetê-los a isto. Tudo bem, a minha mãe diz-me, filha, mas tu melhor do que eu vais saber como os direcionar. Certo, ok, certo, tem razão. Mas é um processo Mas eu não... penoso, sim. É isso. E eu não queria. Sim. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, portanto, não vai acontecer nada, vai correr tudo bem. Espero que E sim. brevemente, se calhar, temos a notícia que a Verónica está à espera de um bebê. Não, calma, ainda não. Pois, primeiro Não. ainda te vais casar, não é? Primeiro ainda vou casar, Sim. vou desfrutar da minha vida de casada Muito e bem. depois logo se vê. Eu vi o pedido do André, não é? Vocês partilharam, não? Muito querido. Queridos. Muito querido. Excedeu as expectativas, não estava toda à espera. Foi um grande apoio para ti também. Sim. Queres mandar um beijinho lá para casa? Estou a brincar. Olha, acho que damos por encerrado aqui o nosso episódio. Foi um prazer, Verónica, e obrigado por teres partilhado aqui a tua história. Às vezes é difícil falarmos. Foi a primeira mas vez. Foi? Mas olha, Foi. acho que correu muito bem. Eu gostei muito de te ouvir. E olha, espero que esta conversa tenha servido também para ajudar outras pessoas. Essencialmente isso. É mesmo isso. Era esse o teu principal objetivo, não era? É, sempre foi. Em partilhar isto, sim. Porque eu não ganho nada com isso. Sim. Ganhas. Exato. No fundo, ganhas. Exato. Porque isto aquece-me por dentro também, ajudar outras pessoas. É isso mesmo, esse alento. Mas, essencialmente, ajudar outras pessoas. Muito bem. Olha, vamos nos despedir. Não sei se queres passar uma mensagem lá para casa. Algum conselho? Não sei. Diz-me tu. Posso dar um conselho, que eu não falei sobre isso. Se tiverem alguém surdo no núcleo de amigos, na família,
não sejam vocês a contar a terceiros sobre essa surdez. Ou seja, imagina, eu tive muitas situações em que estou eu e uma amiga, por exemplo, uma amiga, uma conhecida, uma colega, o que for, estou a dar um exemplo, e alguém vem, fala comigo e eu não percebo, e digo, desculpa, não entendi. E alguém intromete-se e diz, tens que falar mais alto que ela é surda. Tens que falar mais alto que ela usa aparelhos. Ok. Isto acontece muito. E eu acredito que isto não seja por mal. Mas bolas, não o façam. É redutor, é uma coisa redutora. É. Deixem que seja a própria pessoa a dizer. Ou então, à segunda vez, já vai perceber. Não há necessidade de contar. O problema é meu. Eu, se quiser, conto a quem eu quiser contar. Ou seja, nunca... E essas situações sempre me deixaram frustrada. Mas eu sempre disse à pessoa, olha, desculpa, para a próxima não me leves a mal, mas não o faças. Ok? Se eu quiser contar, eu conto no tempo que eu quiser contar. E a quem eu quiser contar. É um conselho. Boa. Olha, vamos só finalizar com uma foto da praxe. Nós tiramos uma fotozinha sempre no final do episódio, até para ficar registado o convidado. Está bem? Depois vamos fixar aqui. Ainda não está, por acaso, mas acho que no próximo episódio já vamos ter os convidados todos aqui expostos. Portanto, vamos tirar uma fotozinha. Vamos sim. E pronto. E é isso. Tá. Tá Obrigada feito? pelo convite. Obrigado por terem Obrigada. assistido. Esperem pelo próximo episódio, vai ser também muito, muito agradável. Adeus. Obrigado.